Levítico 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar, por ignorância, contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho, por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la sobre o altar. E fará a este novilho, como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois, levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar, e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e degolará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar.
e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem defeito trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o restante do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe esta mensagem de fé. Assim, juntos, levamos a palavra de Deus a mais pessoas.